Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa aula do vídeo 16, né? Eu já estou chamando de vídeo, porque constantemente eu posso colocar 2 vídeos lá no Cigará e como se fosse uma aula e não fica bem dividida. Tá, nas últimas aulas nós estávamos falando do tópico de produtos vetoriais, tá? E eu defini o que seria o produto vetorial e posteriormente eu comentei várias propriedades. E vimos que essas propriedades estão muito relacionadas com as propriedades de determinante, tá? Então, as propriedades de determinante geram as propriedades de produto vetorial. Então, aqui nessa aula eu vou falar de mais algumas propriedades interessantes de produto vetorial, tá bom? Então, vem comigo. Vamos lá, iniciando aqui, né? Mais algumas propriedades. Então, eu parei na propriedade 5, e essa propriedade aqui é muito interessante, pessoal. A gente vai usar ela mais à frente, tá? Que é o seguinte, que 2, o vetorial V, ele é ortogonal simultaneamente aos vetores U e V. O que significa, pessoal? Esse vetor aqui, que é o U vetorial V, produto escalar com U é igual a zero. E esse vetor, produto escalar com V, também é igual a zero. Ou seja, de acordo com as propriedades do produto escalar, para mim provar isso daqui, eu precisaria provar exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. Que U escalar esse vetor é nulo e V escalar esse vetor também é nulo. Eu estaria provando que o vetorial V seria ortogonal simultaneamente ao vetor U e ao vetor V. Ok? Perfeito. Vamos lá então, pessoal. Vamos fazer isso aí, né? Então, ó, quem é o U? É o vetor que tem as componentes x1, y1, z1, tá? Esse daqui é o meu U. Perfeito? E aí, quem seria o vetorial V, pessoal? Aí, novamente, eu recordo vocês, para vocês lembrarem lá a definição de produto vetorial. O produto vetorial é um vetor que tem como componente esses determinantes, tá? Então, essa é a expressão enorme aqui mesmo, tá? Então, as componentes de U vetorial V são dadas por esses determinantes aqui. Perfeito? Ok. E aí, como é a definição de produto escalar, pessoal? Definição de produto escalar é simples. Eu pego a primeira componente daqui e multiplico com a primeira componente daqui. Pego, somo com a primeira componente daqui, multiplicada com a segunda componente daqui. E faço isso para a terceira. Tá? Então, você fazendo isso, o que você tem? x1 vezes esse módulo, tá? Menos y1, esse menos vem daqui, tá? Vezes esse determinante aqui, z1 vezes o determinante dessa expressão aqui, tá? Perfeito. Vamos lá. E olha, o que está acontecendo aqui, pessoal? Olha aí o que está acontecendo aqui. Eu tenho x1, y1, z1. Menos y1, na verdade, z1, tá? Então, vocês concordam comigo e aqui multiplicando esses vetores aí, né? Pela aula passada foi bem exposto que esse produto aqui entre x1, y1, z1, ele pode ser feito desta maneira. Ou seja, eu pego x1, tá? y1, z1. Esses aqui são os fatores que eu peguei aqui e coloco na minha primeira linha, tá? E aí a segunda linha seria exatamente o x1, y1, z1 e o x2, y2, z2, que é exatamente o produto vetorial entre U e V, tá? Se você for observar, se você fizer calcular esse determinante, você volta aqui para cima. Como é que a gente viu? Fixa a linha e a coluna exclui. Aí tira o determinante das que sobram. Tá aqui, ó. y1, z1, y2, z2, tá? Aí, menos. Fixa a linha e a coluna e tira o determinante dos que sobram. y1, x2, y1, x2, z1, z2. Tá aqui, z1, z2. E multiplica pelo fator que você está fixando. E faz a mesma coisa para cá, tá? Então, você observa que isso daqui é exatamente isso. Mas se você pode olhar aqui, pessoal, que
Olha só as duas primeiras linhas. E note que aqui é realmente um determinante, tá? Porque esses caras aqui são números, tá? Diferente daquela anotação que a gente estava usando para denotar o produto vetorial, que aqui era IJK. Aqui realmente é um determinante, tá? Que todos esses valores aqui são números. Perfeito. Então, olha só essas duas linhas aqui que eu até meio que grifei em vermelho. Eu tenho x1, y1, z1, x1, y1, z1. Então, as duas linhas iguais. Duas linhas iguais, pessoal. Quando a gente tem duas linhas iguais, o que acontece com o determinante? Ele dá zero, tá? Então, isso daqui vem de propriedades de determinante. Então, por conclusão, eu concluo que isso aqui é igual a isso é igual a zero, então isso é igual a zero. Então, eu provei o primeiro caso, tá? Eu provei que o U, ele é ortogonal a esse vetor U vetorial V. Pessoal, para provar esse outro caso aqui, a prova, pessoal, seria análoga, tá? É a mesma coisa. A única coisa que ia mudar, o que era? Que em vez de estar aparecendo o U aqui, em vez dessas componentes estar aparecendo aqui, eu ia só simplesmente trocar pelo vetor V. Então, aqui ia aparecer o quê? Em vez desses caras daí, né, ia aparecer x2, y2, z2. Aqui ia aparecer x2, y2, z2, tá? Que é as componentes do vetor V. E aqui, em vez dessa linha, apareceria o quê? x2, y2, z2, tá? E aí, o que você ia observar? Que agora você não teria mais a primeira com a segunda linha igual. Você teria a primeira com a terceira, mas não importaria. Ainda você teria duas linhas iguais. Pelo mesmo motivo, você concluiria que esse determinante é zero. E, portanto, isso daqui é zero. Então, pessoal, o vetorial V é ortogonal tanto a U quanto a V. É interessante isso, né? Como a gente pode entender isso geometricamente, galera? Olha, geometricamente, tá? Geometricamente, a gente teria, graficamente aqui, ó, a gente teria o nosso vetor U e V, tá? U e V, representados aqui em um determinado plano, por exemplo, π. Perfeito? Então, o U vetorial V, ele estaria aqui, pessoal. Ele estaria bem aqui, ó. Ok? Ou seja, você pode observar que o vetorial V, ele é exatamente ortogonal ao vetor U, ou seja, ele forma um ângulo de 90 graus aqui com o vetor U, e é ortogonal também ao vetor V. Então, é essa propriedade que está acontecendo. Ó. O vetorial V, ele é o vetor ortogonal a U e a V. Geometricamente, a gente vai ter isso. E lembre-se lá, pessoal, que esse vetor aqui é igual a menos esse. Ou seja, eles têm a mesma direção, só que sentidos contrários, ok? Então, o ortogonal U e V, ou melhor, esse vetor U vetorial V, ele seria ortogonal a U e V, assim como o V vetorial U também é ortogonal a U e a V, tá? Essa propriedade aqui acaba surgindo daquela outra propriedade que eu deixei até como exercício para vocês, que é U vetorial V, né? É igual a menos V vetorial U, tá? Então, é exatamente isso que a gente está entendendo novamente aqui, ó. Esses dois vetores aqui, esse e esse, eles são iguais a menos de sentido, tá? Então, só o sentido que muda, perfeito? Mas, se eles têm a mesma direção, então, se esse aqui é ortogonal a U e a V, esse daqui também é ortogonal a U e a V. A única diferença é que ele vai estar formando o ângulo de 90 graus aqui por baixo, tá? Perfeito, pessoal. Interessante isso aí, né? Muito bom. E observe, fixe essa propriedade aí, tá? Porque a gente vai acabar fazendo uso disso mais lá na frente, quando a gente estiver trabalhando com plano. Aí você quer calcular o vetor normal ao plano, ou seja, o vetor que forma um ângulo de 90 graus com o plano, entendeu? E um candidato a esse vetor pode ser esse cara aqui, ó. Certo? Então, já estou adiantando para vocês aí. Beleza, pessoal. Vamos fazer um exemplo aí, rapidinho.
Olha, eu tomei o vetor U, ele possui esses componentes, 3, 1, 2, o vetor V, menos 2, 2, 5. Aí a gente calcula aqui o U vetorial V, a gente já sabe, né? IJK, coloca os componentes do vetor U, as componentes do vetor V. E aí isso daqui, tu usa aquela regrinha, fixa o I, exclui a linha e a coluna, tira o determinante da imagem, multiplica pelo fator, menos, porque isso aqui daria, a ordem desse daqui seria ímpar, tá? Então ficaria menos, novamente, fixa o J, exclui a linha e a coluna, tira o determinante da imagem, multiplica pelo fator J, aqui cria um mais, tá? Que eu esqueci. Mas a mesma coisa para o último, tá? Fixa aqui a linha, aí tira o determinante das que sobram, tá? Perfeito, pessoal. E aí, para finalizar, a gente calcula esses determinantes aí, tá? A gente calcula esses determinantes aí. Então, o determinante de 2 por 2 é simples, né? 1 vezes 5, 5. Menos 2 vezes 2, menos 4. Então, fica menos 4 na direção de I. Menos 3 vezes 5, 15. Menos, tá? Ficaria menos 2 vezes menos 2. Então, ficaria menos com menos, daria mais. Por isso que aparece mais 4 aqui. Na direção de J é mais 3 vezes 2, 6. Menos 2. Então, ficaria mais 2 na direção de K. Fazendo as contas, 5 menos 4, 1. 15 mais 4, 19. Então, o menos aqui fica menos 19. 6 mais 2, 8 na direção de K. Então, o vetor U vetorial V seria 1 menos 19, 8. Esse seria o nosso vetor U vetorial V. E vamos verificar, pessoal, que o vetorial, esse vetor aí, é ortogonal simultaneamente aos vetores U e V, tá? De fato, pessoal, vamos tirar o produto escalar desse vetor que eu encontrei aqui, que é o vetorial V, com o próprio vetor U. Então, o vetor U vetorial V é esse vetor aqui, e o vetor U é dado aqui no início, né? Tá aqui, 3, 1, 2. Aí, quando você tira o produto escalar, isso vai ficar a primeira componente multiplicando pela primeira daqui, fica 1 vezes 3, 3, menos, né? Menos porque 19 vezes menos 1 dá menos 19, e aqui 8 vezes 2, mais 8 vezes 2, 16. E aí você percebe aqui, ó, você tem 3 mais 16, 19, menos 19, 0. Então, verifica-se que realmente o U vetorial V é ortogonal a U, tá? E vamos verificar se ele é ortogonal a V também, né? Então, pega novamente aqui, agora pelo vetor V. Aqui está o nosso vetor U vetorial V. E aqui está o nosso vetor V, tá? Tirando o produto escalar, fica 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 19 vezes 2, menos 38. 8 mais 8 vezes 5. 8 vezes 5, 40. Então, o que vai acontecer? Ó, menos 38 menos 2, menos 40. Mais 40, 0. Então, novamente, aí você comprova, tá? Que realmente o vetorial V é ortogonal tanto a U quanto a V. Perfeito, pessoal. Pessoal, essa propriedade aqui é a propriedade de conhecida, tá? É uma propriedade que a gente denota, ela é referida nos livros aí como identidade de Lagrange, tá bom? O que ele diz, ó? Que a norma do vetor, ou seja, do vetor que é o produto vetorial entre U e V ao quadrado, ele pode ser dado como a norma de U ao quadrado vezes a norma de V ao quadrado menos o produto escalar entre U e V ao quadrado. Tá? Isso daqui é uma identidade que a gente chama de identidade de Lagrange, tá? Pessoal, eu não vou fazer essa demonstração aqui, tá bom? Mas eu indico para vocês ver a minha nota de aula, que ela está feita bem detalhadamente, tá? Por quê, pessoal? É conta. É muita conta, mas a ideia não muda muito. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Deixa eu só exibir aqui para vocês. Olha, pessoal, lá na minha nota de aula, tá aqui, tá bom? Tá aqui a propriedade, ok? Só pegar aqui o pincel.
Tá aqui a propriedade, ó, bem aqui. Tá? Aí como é que você vai proceder para você resolver provar essa igualdade aí? Ou seja, eu vou desenvolver todos os membros aqui e depois comparar a igualdade, tá? Por exemplo, quem é o vetorial V? Aí eu provo, né? Olha, o vetorial V tá aqui, ó. O vetorial V é exatamente esse vetor aí, cujos componentes são esses determinantes. Perfeito. Aí eu vou desenvolver isso aí, tá? Então, o vetorial V, ele pode ser dado dessa forma, desenvolver aquele determinante, ou seja, o vetorial V é esse vetor. Perfeito? E aí, já que eu tenho esse vetor, e eu quero calcular a norma dele ao quadrado, e aí a gente já sabe, né? A norma do vetor ao quadrado é a soma dos componentes ao quadrado. Então, tá aqui, ó. Como as componentes são esses termos, então vai ficar esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, mais esse ao quadrado. Como tu tem aqui, pessoal, como você tem exatamente somas, né? Ó, quadrado da diferença, quadrado da diferença, quadrado da diferença. Aí você precisa usar a regrinha lá, tá, pessoal? Ou seja, como é que eu faço esse cálculo? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais do quadrado do segundo. Aí eu ia fazer isso aqui, ia fazer isso aqui, ia fazer isso aqui. Quando eu abrisse todos esses quadrados, eu ia chegar nessa expressão aqui gigante, tá? Eu ia chegar nessa expressão gigante. E aí eu marco isso como estrela 1. Ou seja, note que eu isso aqui é só um lado da igualdade, tá? É só um lado da igualdade. Agora eu ia fazer a mesma coisa, pessoal, agora para o outro lado. Ou seja, primeiro eu ia analisar quem é a norma de U ao quadrado e a norma de V ao quadrado. Aí, ó, eu sei como é que eu calculo a norma de U ao quadrado. É a soma das componentes ao quadrado, tá aqui, ó. Eu sei como eu calculo a norma de V ao quadrado, é a soma das componentes ao quadrado. Aí aqui, pessoal, eu teria que usar as distributivas, ou seja, Z1 vai multiplicado com X2, Z1 multiplicado com Y2, quer dizer, X1 multiplicado com X2, X1 multiplicado com Y2, X1 multiplicado com Z2. Tá, parou Z1. Y1 multiplicado com X2, Y1 multiplicado com Y2, Y1 multiplicado com Z2. Parou. Z1 multiplicado com X2, Z1 multiplicado com Y2, Z1 multiplicado com Z2. Pronto. Isso aqui é o que está expresso aqui. Então, esse cara aqui, olha, note que eu consegui. Eu já sei quem é esse cara, eu já sei quem é esse cara. Ou seja, é todas essas expressões. São expressões enormes, tá? Por isso que eu falei que é conta. Agora, pessoal, eu tiraria o produto escalar. Então, eu sei que o produto escalar entre U e V é a multiplicação das componentes, componente a componente, somada, tá? Como ele está ao quadrado, eu teria exatamente aqui, ó, x1 mais y1, y2 mais y2 ao quadrado. Esse cara que está aqui dentro é exatamente o produto escalar entre U e V, tá? Aí, o que acontece? Agora, eu ia supor que esse termo aqui fosse um único termo, e aí eu teria a soma o quadrado da soma, ou seja, onde o primeiro termo é esse e o segundo termo é esse. Quando eu faço, ou seja, eu tiro o quadrado disso daqui, seria o quadrado do primeiro, está aqui, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, está aqui, mais o quadrado do segundo, certo? Que seria esse. E aí você pode observar que você poderia distribuir aqui, tá? Você poderia distribuir aqui, e aqui novamente vai ser um quadrado da soma, você desenvolve de novo. E aí você vai chegar que o escalar ao quadrado seria essa expressão enorme. Aí olha o que a gente fez, pessoal. Vou até voltar aqui. Eu abri todas as contas, cheguei em 3 coisas, que são os termos que aparecem lá na minha equação. Ou seja, eu sei que isso aqui é tudo isso, eu sei que isso daqui é tudo isso, e sei que isso daqui é tudo isso. Então, ó, como é que eu concluiria o meu fato? Tá? Note que a igualdade está aqui, ó. Então, eu, por exemplo, saía desse lado. Eu faria esse menos esse, tá? E eu teria que chegar nisso daqui. Então, ó, se você for fazer essas contas, foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Tá? Foi exatamente o que eu fiz aí. Olha aí. Eu saí exatamente desse lado. E aí, você pode perceber que quando você fizer essa diferença, vai se cancelar um monte de termos, tá? Vai se cancelar um monte de termos lá.
E aí o que vai restar para você, pessoal, vai ser exatamente essa expressão aqui em estrela 1, que é exatamente isso daqui. E aí você conclui a igualdade, tá? Então, pessoal, é conta, mas não é difícil, tá? É só fazer as contas mesmo. E você conclui que vale a igualdade, ou seja, a identidade de Lagrange. Mas está feita lá na minha nota de aula, tá ok? Então, aí eu já até dei uma dica para vocês de como é a ideia aí, como foi que eu fiz, tá? Então, eu não vou provar aqui porque é muita conta. Mas está feito lá. Vamos lá, pessoal. Essa propriedade também, a serventia dela, digamos assim, a grande utilidade dela, é exatamente para mim calcular o comprimento do vetor, que é o produto vetorial de U com V, tá? Ou seja, qual seria o comprimento do vetor U vetorial V, tá? Por aqui, pessoal, mesmo eu já estou dizendo ó, que a norma de U vetorial V, que é o comprimento ao quadrado, é isso. Então, no fundo, a norma seria isso aqui ao quadrado. Sabe como você tem uma diferença aqui entre normas, produto escalar, enfim, você não saberia que se essa diferença realmente daria positiva ou não, aí a gente não fica mesmo muito seguro de calcular a raiz quadrada dessa expressão. Mas vamos tentar pensar numa outra forma, onde eu vou fazer uso dessa desigualdade, dessa identidade de Lagrange, tá? Perfeito. Vamos lá. Olha, aqui eu vou supor que o U seja diferente de zero, o V seja diferente de zero, e o θ seja exatamente o ângulo, tá? O ângulo entre U e V. Perfeito? Então, pessoal, eu vou provar que a norma, ou seja, o comprimento do U vetorial V, ele é dado por norma de U, norma de V, seno de θ, que é o seno do ângulo entre U e V. Perfeito, pessoal. Este resultado segue imediatamente da identidade de Lagrange acima, que foi a identidade que a gente acabou de comentar, tá? Por que esse resultado vai seguir exatamente disso, pessoal? Veja. Olha, eu vou sair exatamente daqui, ó. Perfeito? Ou seja, pela identidade de Lagrange vale isso, tá? A norma de U vetorial V ao quadrado é exatamente a norma de U quadrado, a norma de V quadrado, menos o produto escalar ao quadrado. Isso aqui é a identidade de Lagrange. Tá. Só que por definição, pessoal, de produto interno, aí você vai precisar voltar aos vídeos lá quando eu definir produto interno, tá? Quando eu definir produto interno, pessoal, eu disse, o produto interno de U com V é exatamente igual a isso daqui, ó. Ou seja, a norma de U, norma de V, cosseno θ, tá? Então, no lugar disso daqui, eu vou colocar isso. Isso é a definição de produto interno. Aí, como está elevado ao quadrado aqui, eu levo ao quadrado aqui. E aí, em particular, esse quadrado, ele pode ser distribuído, né, para os elementos, tá? Então, por isso que fica aqui. Isso aqui eu só estou repetindo, tá? Vai ficar norma de U quadrado, norma de V quadrado, cosseno quadrado de θ. Perfeito. Aí você observa que você tem norma de U quadrado V quadrado aqui e norma de U V quadrado aqui. Então, em particular, eu posso colocar ela em evidência. Para voltar para cá, eu multiplico por 1, tá? 1 vezes isso dá isso mesmo. E para voltar para cá, eu multiplico pelo cosseno de θ. Perfeito? Eu multiplico pelo cosseno de θ. E aí vai ficar isso aqui, norma de U, norma de V ao quadrado, vezes 1 menos o cosseno de θ. O fato é, pessoal, que 1 menos o cosseno de θ é exatamente o seno de θ. Até coloquei aqui como vermelho, tá? Isso daqui é igual, tá? O seno de θ, e a gente já vai entender daqui a pouquinho por quê. A gente chama isso daqui de relação fundamental. Então, pela relação fundamental, pessoal, isso daqui eu posso substituir pelo seno quadrado de θ. Então, fica norma de U quadrado, norma de V quadrado, seno de θ ao quadrado, tá? E aí, como tudo isso aqui está elevado ao quadrado, eu posso simplesmente colocar ele numa única potência aqui. Eu estou usando aquela propriedade, né, por exemplo. AB ao quadrado é exatamente A quadrado, B quadrado. Nesse caso aqui, eu estou aqui, né? Mas aí eu posso escrever assim, tá? Porque esse quadrado seria distribuído novamente nos fatores aqui, tá? Perfeito.
Então, pessoal, observe o que aconteceu. Eu cheguei que essa norma aqui ao quadrado é exatamente essa expressão ao quadrado. Como ambas estão elevadas ao quadrado, para mim tirar esse quadrado, basta eu levar a raiz quadrada, né? Extraindo a raiz quadrada em ambos os membros, ou seja, eu ia passar a raiz quadrada aqui, tá? Ia passar a raiz quadrada aqui. E aí, o que ia acontecer? Esse quadrado ia cancelar com esse quadrado ia cancelar com esse quadrado. Não estou alterando nada porque eu estou passando a raiz quadrada em ambos os membros, tá? E aí eu chegaria nessa expressão aqui, ó, que era o que eu queria provar. A norma de U vetorial V é norma de U, norma de V, seno θ, tá? Ou seja, o comprimento do vetor U vetorial V é exatamente dado pela norma do primeiro vezes a norma do segundo vezes o ângulo, vezes o seno do ângulo entre eles. Perfeito? Então, é um resultado também muito interessante, tá? Para você calcular aí a norma. E aí, ó, explicando o que eu usei bem aqui, ó, que 1 menos cosseno de θ é exatamente seno ao quadrado. Isso daí, pessoal, segue da seguinte relação fundamental, tá? É uma relação que vocês vão acabar vendo lá em cálculo, tá? Por exemplo, que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ, isso daqui é 1, pessoal. Isso é provado, enfim, existem várias demonstrações para esse fato aqui, e vocês vão acabar vendo mais adiante. Você pode fazer uma prova usando exatamente o teorema de Pitágoras aqui, tá? É bem simples. Então, vale essa relação, pessoal. Então, se você passar o cosseno para cá, o que acontece? Tu fica com seno ao quadrado, é 1 menos o cosseno ao quadrado. Ou seja, 1 menos o cosseno ao quadrado é seno ao quadrado, que é exatamente o que eu tinha aqui, ó. 1 menos cosseno ao quadrado. Isso vai ser o seno ao quadrado. E eu usei isso daí, tá? Então, pessoal, nessa aula aqui mesmo de produto vetorial, é exatamente isso que eu queria comentar com vocês, tá? Essas novas propriedades aí de produto vetorial, e a gente percebe que essas propriedades são muito interessantes, né? São muito interessantes. E são bem assim geométricas também, né? Você percebe o que é que está acontecendo com as coisas. Então, essas propriedades são muito bacanas, ver assim o que está acontecendo geometricamente. E eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo, tá? Qualquer coisa vocês entrem em contato aí pelas redes sociais, pela sala, né, no CIGA, e vamos seguir com o estudo aí que tá ficando bom, tá? Então, bom estudo aí para vocês, e qualquer dúvida, vão resolvendo os exercícios que eu vou deixando, os exercícios das notas de aula, tá? Não pode parar, tá bom? E é isso. Até a próxima.